Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Joana d'Arc. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para conversarmos sobre um tema da mensagem de Jesus, sobre a visão espírita. E deixo um abraço carinhoso em todos, que em breve possamos estar juntos fisicamente, tão logo tudo isso passe. Mas até lá, vamos seguir cumprindo, fazendo a nossa parte, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e auxiliando também a espiritualidade amiga e todos os pesquisadores, cientistas com as nossas preces e nossas vibrações, não é? Vamos então lembrar que podem colocar o copo com água para ser magnetizado durante todo o trabalho da noite de hoje pela equipe espiritual do Grupo Espírita Joana d'Arc, tá bom? Então vamos à mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição 87. Por que dormis? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Disse Jesus, está em Lucas, no capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então vamos à prece inicial, meus irmãos. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aprender com as tuas lições. Agradecemos a todos os bondosos espíritos, trabalhadores do Grupo Espírita Joana d'Arc, que nos acolhe, nos ampara, nos orienta, nos oferece sempre portas abertas à renovação de nós mesmos, nos estimulando a despertarmos as nossas consciências para nos melhorarmos e auxiliarmos aos que estão conosco no caminho. Obrigada, Senhor Jesus. Abençoa esta casa, a todos os seus frequentadores, trabalhadores e diretoria. Abençoe os espíritos desencarnados, abençoe a toda a humanidade terrena e que possamos aprender com as lições da noite mais uma vez. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos passar para a palestra. Vamos falar hoje sobre o tema O Ponto de Vista, que está nos itens de 5 a 7, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item está
no segundo capítulo do Evangelho, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí nós ficamos nos perguntando, por que será que Kardec, claro que sob a orientação dos espíritos superiores, colocou no segundo capítulo esta expressão para conversar conosco, dialogar conosco, trazer a nós essa reflexão acerca do ponto de vista? Será que o ponto de vista é apenas uma opinião pessoal? É o direito que eu tenho de ter a minha opinião, não importa a sua e pronto, acabou? Como algumas vezes a gente se comporta? Ou será que o ponto de vista é algo além, é algo a mais? E que ponto de vista é esse que embasa a doutrina espírita e que está lá no capítulo em que Jesus fala que o reino dele não é deste mundo? Então, primeiro, nós fomos procurar no dicionário o que significa essa expressão, ponto de vista. E lá está, lugar onde fica o observador ou quem pretende ver, enxergar algo, local de onde se vê melhor, modo como se concebe ou se analisa uma situação específica, perspectiva. Então aí a gente vê que não se trata apenas de uma opinião pessoal, porque a nossa opinião pessoal também pode estar equivocada. Pode ser, inclusive, a melhor opinião, a melhor visão que a gente tenha, porque ela vai ser de acordo com a nossa versão, com o nosso jeito de ser, com tudo que a gente construiu até agora, com as informações que chegaram até nós e que nós aprendemos, não só ao longo da atual existência, mas como fruto de todas as anteriores, não é? É o melhor que a gente consegue. Mas a gente não pode melhorar um pouquinho mais? Será que se eu mantiver ali aquela minha opinião pessoal como se fosse única, verdadeira e exclusiva, imutável, é o desejo de Deus para nós? Isto significa progredir ou isso significa estacionar? Se lá no dicionário está que ponto de vista é um ponto para onde o observador quer ver melhor, ter uma melhor perspectiva, significa que é no alto, né? Normalmente, quando a gente vai em uma cidade turística, um ponto turístico, esse é um mirante, está no alto. Em alguns, há até uma visão 360 graus da paisagem, do horizonte daquela localidade. Então, é de onde eu vejo melhor. Se eu quero saber como é aquela cidade que eu estou indo conhecer, eu vou subir até o mirante para ter um ponto de vista, um ponto de perspectiva melhor. Simbolicamente, a gente pode trazer e deve trazer isso para a nossa vida, para todas as nossas relações sociais, para toda a nossa relação com o meio e com os demais seres da criação. Porque quanto mais eu fico engessada e endurecida, encastelada na minha visão, pouco eu troco, pouco eu me aprimoro, pouco eu progrido. E aí também eu não contribuo com o progresso coletivo, porque eu não estou aqui apenas para me melhorar. Mas quando eu melhoro, obrigatoriamente eu contribuo para a melhora do outro e daquele espaço que eu ocupo. Olha que maravilha! Porque a nossa vida de relação ela é sistêmica. Nós aqui conosco, nós aqui com o outro, nós aqui com o espaço, nós aqui com o universo, com os universos, nós estamos interligados, interconectados. Então, quanto melhor eu puder ser, melhor eu me dou para o mundo em que eu vivo, onde eu moro, que me permite habitar, que me permite aprender. E quanto mais eu dou para esse mundo, mais ele vai me retornar também de forma melhor. Então, a nossa perspectiva e o nosso ponto de vista deve caminhar em direção a ser um ponto de vista ampliado, né? O que eu posso fazer com aquilo que você contribui, com a sua opinião? Você pensa diferente? Não é meu adversário e meu inimigo. Podemos conviver harmonicamente e embelezar a nossa vivência, a nossa realidade, transformar para melhor, não é? Então, no ponto de vista espiritual, e aqui cunhado na doutrina espírita por Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, nós tiramos alguns trechos que, novamente dizemos, estão lá nos itens de 5 a 7 do ponto de vista, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura
proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então aqui nós vemos que do ponto de vista espiritual, esse ponto de vista, ele não está mais baseado na vida terrena. Opa, é um novo significado. Então, além do ponto de vista significar uma ideia pessoal que pode ser melhorada de acordo com a contribuição de outras ideias, de outras visões, para que se tenha uma melhor perspectiva sobre qualquer coisa, qualquer situação, também este ponto de vista deve ter em consideração que é lá na frente a vida espiritual. E não apenas a vida espiritual quando a gente desencarna, mas é a vida espiritual como ela é. Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós também vivenciamos a vida espiritual. Nós vivenciamos quando desdobramos, seja no momento maior do sono, em alguns lapsos, né, durante o nosso estado de vigília, e o tempo inteiro que nos conectamos e interconectamos com a espiritualidade desencarnada que nos cerca. E uma vez essa vida espiritual sendo a verdadeira e aqui a material uma transição, claro que a influência de lá determina muita coisa daquilo que a gente pensa, sente, como a gente age aqui quando encarnado. Então, esta vida futura, ela não está apenas numa perspectiva de quando eu desencarnar ou de quando eu estou desencarnado, mas o tempo inteiro ela é a lei que rege a minha existência. Sendo eu um espírito encarnado, sendo eu um espírito desencarnado. E continua. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, quando a gente compreende que aquilo que a gente vive, como a gente vive, é temporário, por pior ou melhor que seja, vai passar, eu posso ter a melhor condição material de existência. E posso ter a mais dificultosa com tantas e tantas escassez, né? de coisas, de possibilidades de compra, de aquisições. Mas vai passar. Então, vai passar, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui e agora. Mas não me entregar ao desespero, porque isso não é eterno. Nem com a necessidade, né, fundamental de manter tudo, porque eu não vou conseguir, visto que ser isso temporário, passageiro. E nem me desesperando porque eu não tenho, porque eu não sou merecedor, porque os outros são privilegiados e eu estou lá na última fila do amor divino, né? Porque não recebi essa ou aquela condição material e que a gente sabe que é realmente penosa. É uma prova. E aqueles que têm condições melhores devem se colocar em condição de auxiliar, não apenas do ponto de vista da caridade, tapando o buraco, mas sobretudo do ponto de vista da fraternidade. A caridade ela é fundamental numa emergência, mas a fraternidade faz com que essa caridade seja feita do ponto de vista da equidade. Eu faço não porque você precisa, mas eu faço porque você tem o direito de ter o que eu tenho. Então isso muda, é um outro ponto de vista. E é o ponto de vista de espíritos perfeitos, de espíritos puros, de espíritos vinculados à lei de amor de Jesus, que trouxe para nós essa lição divina, exemplificando no tempo em que esteve encarnado na Terra esta lei de amor. Jesus nos oferece recurso inabalável e infalível quando nos traz essa condição de meu reino não é deste mundo e a nossa perspectiva na vida futura. Por quê? Porque ele coloca a responsabilidade de tudo o que ocorre em nós. Então não é por causa do outro ou por causa da falta do outro. Não é por causa de uma situação ou da falta de uma situação. Não é porque eu tenho ou deixo de ter um carro. Não é porque eu tenho ou deixo de ter um emprego. Não é porque eu tenho ou deixo de ter uma família. Não é porque eu tenho ou deixo de ter. Ter. Isso fica muito em voga na nossa condição de encarnado, principalmente na fase em que a gente se encontra, que é de espírito imperfeito ainda. Porque a gente conquista, aprende, quer ter, faz parte da necessidade do progresso. A gente também está aqui para conquistar essas coisas e à medida que a gente conquista, essas coisas também melhoram, se intelectualizam, né? Então, até um dos objetivos da encarnação
é intelectualizar a matéria. Então, desde os primórdios até o momento atual, a matéria também progride, a vida material também progrediu, por conta da inteligência progressiva do ser humano, além de todos os outros animais, mas principalmente, sem sombra de dúvida, a partir da interferência do ser humano. Mas isso não deve ser o nosso sentido existencial. O nosso sentido existencial deve ser a nossa melhoria como ser infinito, como ser imortal, que ora vivencia temporariamente uma encarnação e que essa encarnação tem condições, tem características próprias e particulares que serão passageiras e mutáveis, a cada encarnação uma nova realidade. E também do ponto de vista de espírito desencarnado, sobretudo no nosso trânsito, né? Na condição lá da erraticidade, porque a gente revisa aquilo que fez, aquilo que não conseguiu fazer, para que o retorno seja melhor. Então é traçado um plano, um programa, uma meta, para ver o que daquela meta a gente consegue realmente cumprir na nossa encarnação. E aí tira daí o nosso sentido existencial. O meu sentido existencial é melhorar, é progredir, intelectual e moralmente. Então, a parte do nosso afeto está ligada à parte intelectual. Uma coisa não se dissocia da outra. Por quê? O mundo vai continuar a ser do jeito que é, do jeito que tiver que ser. Os outros vão continuar a ser do jeito que eles são, do jeito que eles quiserem ser, porque todos temos livre-arbítrio. Mas e eu? Como eu me sinto? Com a visão que eu tenho, com as concepções de mundo que eu tenho, do jeito que eu sou. Como eu me sinto quando me tratam de tal maneira? Quando falam comigo de X modo? Quando me incluem ou me excluem? De qualquer coisa, de grupos, de conversas, né? Como eu me sinto? Como eu me coloco? Me sinto como vítima? Encaro que os outros também têm o direito de gostar ou não gostar da minha presença? Busco saber como está sendo o meu trato com as pessoas? Se eu sou uma pessoa agradável, se eu não sou uma pessoa agradável? E isso é apenas um pequeno exemplo, porque a questão da encarnação é ampla, né? Todas as nossas necessidades de melhoria, elas estão em todas as nossas áreas da vida. Área pessoal, área profissional, área desse espírito imortal. Se a gente é médium ou tem uma condição paranormal, ainda tem essa influência mais aguda das sensações dos espíritos desencarnados e das influências. Todos sentem, mas quando o médium sente muito mais. Então isso também traz uma instabilidade diferente, que a gente precisa estudar, recorrer a todos os ensinamentos e técnicas, e nós temos aí o livro dos médiuns, que é um grande orientador da conduta do médium, para que ele consiga ter um equilíbrio, o melhor equilíbrio que ele possa ter durante a sua encarnação. Então, é um conjunto de recursos que Jesus disponibiliza para nós, apenas colocando a responsabilidade em nós. Porque quando eu estou bem, o mundo pode girar ao contrário, que eu vou me adaptar para que esse mundo não me influencie além do que ele deve interferir, além do que ele deve influenciar. O outro não me desestabiliza com o jeito dele, porque eu consigo me controlar, me blindar. Eu não o negligencio, eu não o reprimo, eu o acolho, eu entendo, né? Eu o qualifico na minha vida, eu qualifico a minha relação com ele, mas eu não me deixo dominar. Eu não deixo de existir por causa do outro. Então, eu fico bem. Isso é uma condição libertadora. Quando o meu ponto de vista passa apenas não a me dominar, nem dominar o outro, mas o ponto de vista dele também não me domina mais. Como é que eu faço isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar melhor o nosso ponto de vista? Às vezes a gente demora para conseguir ter uma opinião ou uma visão sobre qualquer situação, e aí quando tem a gente ainda está errado, é isso? Não significa isso, né? Mais uma vez, nós somos seres em constante aprendizagem. Nós estamos aprendendo e aprendemos enquanto a gente caminha, enquanto a gente está se relacionando. Então, às vezes eu quero dizer uma coisa, mas eu digo outra, não quero ser ríspida nem deseducada, mas eu sou.
E da mesma forma o outro comigo. Às vezes eu tenho uma opinião, uma intenção de ser tolerante, mas a minha opinião é inflexível. E a minha opinião, a minha fala tem um discurso agregador, mas na hora que alguém vem contribuir comigo, por exemplo, numa visita fraterna, num chá fraterno que se faz, eu não permito nem que modifique a escolha da toalha da mesa, do evento que vai ser feito, né? Porque tem que ser daquela maneira, tem que ser daquele jeito. E aí, se vem uma doença, se vem a perda de emprego, a perda de alguém, de um ente querido, aí mesmo que não aceito, não pode, comigo não, né? Eu que fiz sempre tudo tão certinho, Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, o Senhor me esqueceu, Deus, o Senhor me abandona. Então a gente vê que o nosso ponto de vista não é apenas uma opinião pessoal, ele interfere em tudo que acontece conosco. Então, quanto mais eu me coloco inflexível, a propensão à dor é muito maior, né? Quanto mais eu acolho a vida como ela é e busco aprender com os ensinamentos que chegam, melhor ou menos dolorida fica a vida. As dificuldades existirão, né? Mais uma vez, o mundo ele vai continuar girando. As pessoas estão aí vivendo e sorrindo, enquanto um dá o último suspiro, o outro está sorrindo por uma grande conquista que teve. Então, essas situações acontecem o tempo inteiro. E eu preciso aprender a ficar bem. Se eu aprendo a ficar bem comigo, o outro aprende a ficar bem com ele, mais o terceiro, mais o quarto, infinitamente. Olha que maravilha de mundo. É a regeneração chegando. Então, por isso que Kardec coloca que o ponto de vista ele está aí para a moralização do homem, porque quando ele coloca o ponto de vista na vida futura e não mais nas coisas temporárias, eu não me desespero por aquilo que eu não tenho, ou por aquilo que eu gostaria de ser e ainda não sou. Nem me culpo, poxa vida, eu fui grosseira novamente. Eu sabia que eu não ia ser capaz de fazer isso, tá vendo? Eu errei a receita de novo. Não, faz parte da aprendizagem o erro. Então eu vou recomeçar. Essa é a proposta divina com a reencarnação, recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, né? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. E lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da importância dada à vida futura. Então, quanto mais eu me apego aos bens terrenos, eu tendo a ter maior sofrimento, porque eles são passageiros, eles não preenchem as nossas necessidades, né? Tá, saiu o celular de última geração, né? 10 mil reais, 12 mil reais. Tudo bem eu adquirir, problema nenhum. Mas e se acontecer algum problema? Ou se eu for assaltado, que faz parte ainda da condição de vida na Terra? Ou se eu perder, acontecer um acidente, cair na água, né? Não sei, acontecer qualquer coisa, deixar de funcionar. Ou então eu precisei, queria, juntei 1, 2 anos juntando aquele dinheiro para adquirir determinado bem. Quando finalmente eu consigo, vem alguma coisa e acontece. Eu preciso usar aquele dinheiro para comprar uma medicação por uma doença grave de algum familiar, ou mesmo minha, e aí aquele bem fica mais uma vez distante de mim. Como eu fico? Como eu movimento as células do meu corpo? Como eu me permito sentir as reações de mais uma vez não ter aquilo que eu desejava? Eu aprendi alguma coisa com isso? Aprendi, ok, vou juntar o dinheiro novamente até conseguir comprar. Fazer a nova viagem, reformar a minha casa, construir a minha casa, ter aquele novo emprego, passar no mestrado, doutorado. Ou eu vou me entregar à automiséria pessoal e não vou fazer mais nada, e agora o mundo aqui não serve, e o mundo que acabou, e não dá para confiar em mais ninguém, e eu tentei e nunca consigo. Então, o nosso ponto de vista, a gente deve, porque está aqui para progredir,
planejar todas as conquistas materiais, desde que os meios, né, que eles nunca justificam os fins, desde que os meios sejam responsáveis. Mas o meu plano e a minha meta de aprendizagem está mais no processo de conquista do meu plano do que na conquista dele em si. Mas e se eu não acreditar na vida futura? De que me adianta ter esse ponto de vista lá na frente? Pelo simples fato, diz lá, ainda nos trechos de 5 a 7, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afigurem reais. Porque para este homem que não crê na vida futura, por qualquer razão que seja, a única coisa que afigura felicidade é conquista material. Quando não há mais das vezes, mesmo que seja passando por cima de quem quer que seja, né? A perda do menor desses bens lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, uma angústia constante, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Então, este aí é o que a gente deve, é a luzinha vermelha que deve piscar em nós. Quando eu coloco todos os meus interesses na conquista e manutenção desses bens, da posse, não usufruto, eles me dominam. E qualquer instabilidade que ocorra, qualquer intercorrência que ocorra, visto que eu não controlo absolutamente nada, a minha vida emocional entrará em descompasso. E se eu entro em descompasso, toda a minha existência também entra em descompasso. E aí, às vezes, a gente não percebe, como quando chega lá no final do dia, da noite, que a gente vai deitar, né? Tenta refletir sobre como foi o dia. E a gente viu que aconteceu, a gente acordou até bem, mas aconteceu alguma coisinha no trabalho, na ida ao trabalho, no momento do almoço, e que algum descompasso, algum problema, algum desaforo, algum sapo que a gente teve que engolir, alguma grosseria de alguém, de repente aquilo foi suficiente para mudar o nosso dia. E não bastasse a gente ficando infeliz, ou com raiva, ou com angústia, porque o nosso orgulho, como diz aqui, foi ferido, ou a nossa vaidade foi ferida, a gente também joga isso para frente, né? Então a gente agride mais alguém, é grosseiro com outra pessoa, ou chega em casa, desconta na terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação. E a bola de neve vai só aumentando. Então, quando eu coloco o meu ponto de vista mais clarificado, poxa vida, tudo bem, não tenho direito de falar comigo dessa maneira, mas eu também não tenho. Tá bom, fez errado, vou relevar. Pode estar com algum problema, pode ter tido até uma má digestão, né? Pode estar sentindo uma dor, tá num momento difícil, de repente perdeu alguém, essa oscilação financeira, a preocupação com a doença, esse momento de pandemia, qualquer coisa pode estar acontecendo. Então aí a gente releva. Quando eu não penso apenas em mim e também no outro, eu penso no outro não apenas no momento em que ele precisa de mim para uma doação de cesta básica, para pagar uma conta de luz, para comprar uma medicação, mas também no momento em que ele precisa da minha compreensão, no momento da raiva dele. Porque isso também é caridade. Isso, oferecer um bom ânimo, um encorajamento e relevar a grosseria de alguém, também é trabalhar o nosso ponto de vista na vida futura. Na vida, na perspectiva de que a vida é para ser compartilhada com harmonia. A vida é para ser de troca benéfica, harmônica, pacífica. E não há paz, nem harmonia, nem benefício para ninguém se um fica brigando com o outro para saber quem tem mais razão.
Mas significa que a gente não deve dar importância aos bens materiais? De maneira alguma. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que seja possível. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, gosto e dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Então, a providência divina, o nosso projeto encarnatório, nos coloca na terra para aprendermos, com todas as dificuldades, problemas, desafios, vicissitudes que tem aqui, com todas as pessoas sendo diferentes umas das outras. Então, às vezes a gente fica degladiando para saber quem é melhor, quem tem visão mais clarificada, quem é o representante de Deus na terra, quem é eleito, quem é superior. E não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer o melhor por nós, mas desde que esse melhor por nós seja também fazer por mais alguém. E nesse momento de pandemia, olha como o mundo está avançando e avançou rapidamente, né? O mundo inteiro afetado ao mesmo tempo, todos os países, inclusive os mais ricos. Quando percebemos que não adianta eu colocar o meu dinheirinho no bolso, mostrar para o vírus e ele não vai me pegar, só vai acometer lá os que têm menos condição financeira que eu, ou tem outra religião, ou tem outro partido político. Todos somos iguais, todos somos acometidos pelo vírus e a instabilidade, que aliás sempre existiu e que agora é mais patente, mostra para nós a nossa condição de ser humano ainda tão limitada. Aí a gente passou a se apoiar. Aí a gente passou a desenvolver estudo. Aí as grandes fortunas começaram a investir e financiar pesquisas e pesquisas e pesquisas, o que já deveria estar acontecendo há muito tempo, inclusive em relação a outras doenças, não é? Então, nós não estamos aqui para não deixar de conquistar os bens materiais, porque progresso é lei. É lei. Mas de que maneira eu acho que estou progredindo? De que maneira eu objetivo as situações da minha vida? Como é que eu elenco as minhas prioridades, as minhas necessidades? Em algum momento eu incluo a visão, o desejo, o gosto, a opinião do outro? E esse outro pode ser o que mora comigo na mesma casa, o meu vizinho, e o que pensa diferente, que está no outro país, numa outra cultura. Eu incluo ou eu excluo? Porque ponto de vista na vida futura é equilíbrio. E no finalzinho desses trechos é muito interessante porque Kardec coloca sobre o espiritismo, a contribuição do espiritismo para essa visão mais ampliada de que não é aqui, não é agora, a nossa vida, a nossa existência, a nossa vida, mas ela é ampla, num contínuo aprendizado, né? E ele traz a contribuição do espiritismo. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos e mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, de um mesmo planeta e os seres de todos os mundos. Olhem que bonito. O Espiritismo traz para nós a visão da solidariedade, que une, que comunga, que agrega. Nós somos um sistema, uma engrenagem coletiva. Estamos interligados. A solidariedade ela existe em todo o universo. Em todo o universo. Então está aqui para mostrar para nós como a gente deve se relacionar. E essa relação, esse relacionamento deve ser de solidariedade, harmônico, porque estamos ligados. As nossas existências, todas as existências de um mesmo ser, olhem que bonito, nada está perdido. Todos os seres de um mesmo mundo, então todos nós com todos deste mundo e de todos os outros mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal.
enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Então, olhar para o futuro como esse grande sistema, essa união de todos os seres, é nos colocar na condição humilde de aprender. Eu tenho a ensinar, eu sei de alguma coisa, mas eu não sei de tudo. Tem alguém que sabe o que eu não sei. Tem alguém que vê de uma forma diferente, que pode melhorar o meu jeito de ser, a minha visão, a minha opinião. Olhar para todos com igualdade, independente de qualquer coisa. Olhar para todos com igualdade. Nos colocar na condição de aprendizes, de filhos, daqueles que recebem de Deus, daqueles que recebem do universo. Nós temos uma hierarquia. Devemos respeitar, ter fé, acreditar com esperança e otimismo e nos colocar nessa condição de olhar para o outro não como meu inimigo nem meu adversário, mas como meu irmão de progresso. Naquele lá que eu vejo um inimigo pode estar um gênio que vai trazer a cura para uma doença, que vai trazer um progresso intelectual, que vai trazer um progresso moral, assim como eu também tenho a minha parcela de contribuição. Então, queridos irmãos, que a nossa visão plena, ampla, dessa perspectiva maravilhosa e infinita que é a vida espiritual, que é o amanhã, e o amanhã não apenas na próxima encarnação, mas o amanhã daqui a pouquinho, o amanhã na semana que vem. Me colocar na condição de aprendiz humilde, de agregador de informações, de colaborador e de co-criador dos planos da vida, nessa permissão que Deus nos oferece, uns aos outros e uns com os outros, quantos ganhos nós temos, quanta beleza de informação a ser trocada, quanto o mundo tem a ganhar e nós também, porque estamos numa relação solidária e não de adversários. Que Jesus nos ampare, nos envolva e que nós possamos perceber toda a instrução que vem dele e de todo o mais alto. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos passar para a prece final. Senhor Jesus, obrigada pelo dia de hoje que tivemos, as nossas atividades particulares. Aprendemos ao longo de todo o dia e mais um pouco contigo nas lições da noite. Agradecemos a Ti, a Kardec, a todos os trabalhadores da mensagem espírita e cristã que chegam à Terra, por meio de todas as filosofias e crenças religiosas. Elas fazem de nós pessoas melhores para compreendermos nossas atitudes no mundo, como melhorarmos e ajudarmos a quem segue conosco no mesmo caminho. Ampara, Senhor, todo o nosso planeta Terra neste mundo de transformação, neste momento em que a dor aparece para muitos, também a angústia, o sofrimento, mas que, acima de tudo, Senhor, para todos, todos nós, sempre flamou-lhe a bandeira da esperança, do otimismo, da fé, de que tudo é lição e nos traz bênçãos de renovação. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão a todos os espíritos trabalhadores do Teu reino e das leis divinas. Com a Tua permissão, encerramos mais um estudo da noite. Graças a Deus. Então, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez agradecemos a oportunidade do trabalho e de estarmos aqui com vocês. Um beijo carinhoso e muita paz.